Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Retornamos com o nosso tratado, estamos no parágrafo 83, entramos no artigo 4º, e ele vai dizer que nós temos a necessidade de um medianeiro junto ao próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Nosso medianeiro junto ao Pai é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele vai dizer neste artigo que nós temos a necessidade de um medianeiro para chegarmos ao medianeiro por excelência. E nessa quarta verdade ele vai explicar o seguinte, que é mais perfeito este caminho porque é mais humilde. Ele vai dizer que nós não podemos confiar em nossas habilidades e em nossas preparações, porque isto seria nos mancharmos com este nosso fundo mal que nós vimos lá atrás. Nós temos este fundo mal, e ao confiarmos em nós mesmos, nós colocaríamos esses tesouros de graça e de bênçãos de Deus, nós colocaríamos esses tesouros em vasos corrompidos. Então, quando nós colocamos estes tesouros nas mãos deste medianeiro para o medianeiro, nós estamos sendo humildes e nós não estamos confiando em nossas habilidades. Deus, ele deixou estes medianeiros, e seria uma falta de respeito muito grande à santidade de nosso Senhor, que é Altíssimo. Nós não poderíamos fazer isso sem ofendermos a grandeza de Deus. Como ele reafirma, Jesus Cristo é o nosso medianeiro junto ao Pai. E com nosso Senhor Jesus Cristo, toda a nossa igreja, seja ela militante, seja ela padecente ou seja ela gloriosa, nós rezamos ao Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o medianeiro para o Pai. Assim como temos a figura de Jacó se revestindo da pele de cabrito para receber a bênção de Isaac, nós temos este medianeiro junto ao Pai. Jesus, ele reafirma que ele é o medianeiro para que nós cheguemos ao Pai. A gente pode até se enganar, porque nosso Senhor Jesus Cristo falou que ele é o medianeiro, nosso Senhor Jesus Cristo feito carne, ele semelhante a nós, tomando o corpo de um homem, ele é o medianeiro junto ao Deus Altíssimo. No entanto, nós temos que observar que Jesus feito carne, o Verbo de Deus feito carne, parecido conosco, ele continua sendo Deus Altíssimo como Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua merecendo todo o respeito, ele continua merecendo toda a adoração e todo o temor devido a ser ele Altíssimo, Deus Altíssimo. Ele não perdeu isto, né? E é por este motivo que nós temos a necessidade de um medianeiro para chegarmos ao próprio medianeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo. Quem seria este medianeiro? E essa pergunta vai responder para nós São Bernardo. Ele vai dizer que Maria, ela é a única pessoa capaz de exercer essa função. Não podemos ir direto a nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua imensidão ou por causa de nossa baixeza. Nós não deveríamos ir a nosso Senhor Jesus Cristo devido ou à grandeza de Deus, que é altíssima e muito superior a nós, ou devido à nossa baixeza, devido ao nosso pecado, devido à nossa miséria, devido à nossa incapacidade. Mas quando nós recorremos a Nossa Senhora, nós vemos que nela não há repulsa alguma por nós, por maiores pecadores que nós sejamos.
Por quê? Porque nela nós vemos a nossa pura natureza. Nossa Senhora, ela é toda bela e ela é toda suave. Em Nossa Senhora nós não vemos nenhum tipo de repulsa por nós, independente do grau de pecado em que nós estejamos. Basta nós termos confiança plena nela, recorrermos a ela com confiança que ela vai nos ajudar a chegar ao medianeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se ouviu dizer que nenhum de seus filhos foi desamparado. Nunca se ouviu dizer que nenhum pecador que tenha recorrido a ela tenha sido por ela desamparado. Existem 3 degraus, como vão dizer para nós alguns santos, especialmente São Bernardo e São Boaventura, que foram santos de uma espiritualidade fora do comum. Eles vão dizer que existem 3 degraus. O primeiro degrau, que é o mais próximo de nós, é Maria. O segundo degrau é nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro degrau é o Pai. Se nós estudarmos muito bem a mística joanina, a mística de São João, nós veremos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que chegará um momento em que nós falaremos direto ao Pai, sem a necessidade de recorrer ao Senhor. Nós falaremos ao Pai em nome dele, e o próprio Pai nos atenderia. Mas para nós chegarmos a este degrau, é preciso que nós trilhemos o primeiro degrau, que é Maria. Depois, o segundo degrau, que ela nos levará ao segundo degrau. E depois, ele nos levará ao terceiro degrau, que é ao próprio Pai. Então, São Bernardo e São Boaventura, eles nos dão este conselho e este ensinamento. Nós chegamos no artigo 5º, e ele vai dizer que neste artigo é muito difícil para nós conseguirmos conservar as graças e os tesouros de Deus. Por quê? Porque é devido à nossa fraqueza e à nossa fragilidade. E ele vai citar aí 3 pontos. Primeiro, porque nós guardamos essas graças e tesouros de Deus, nós guardamos em vasos frágeis, nós guardamos em vasos de barro. Como vai dizer para nós São Paulo em 2 Coríntios 4:7. Guardamos este tesouro em vasos de barro. Segundo motivo, o demônio ele é um ladrão finório. Vai dizer a São Pedro, vai dizer para nós na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, que os demônios eles andam ao redor de nós buscando a quem devorar. Se nós estivermos ao seu alcance, ele vai nos atacar e ele vai nos tomar. E nós temos que considerar, com relação ao demônio, nós temos que considerar a sua grande malícia, a sua grande astúcia e o seu grande número. Vai dizer a palavra para nós que ele não cochila, que ele procura a ocasião para nos atacar. Então quer dizer que nós estamos desamparados? Não, nós não estamos desamparados porque nós temos a graça, mas se nós não estivermos bem amparados, se nós nos colocarmos perto, nós seremos atacados. Então nós devemos considerar sua malícia, sua astúcia e o seu grande número. E é muito terrível isso, porque nós podemos observar que aqueles tesouros conquistados ao longo de anos e anos de trabalho e perseverança, suor e lágrimas, eles podem ser tirados em muito pouco tempo, quando o demônio assalta. Inúmeras pessoas, maiores até do que nós, inúmeras pessoas grandes em graças, grandes em santidade, grandes em bênçãos de Deus, quantas e quantas dessas pessoas, elas caíram, miseravelmente caíram, horrorosamente caíram e perderam aquilo que conquistaram em longos e longos anos, perderam em pouco tempo todas as suas graças, lamentavelmente.
Isso foi por falta de graça? Não. A graça jamais falta para nós, mas isso foi falta de humildade. Essas pessoas se acreditavam mais fortes do que realmente eram. Essas pessoas se acreditavam mais poderosas do que realmente eram. E sob uma falsa confiança em Deus, sob uma falsa sensação de confiança em Deus, elas se perderam, elas deixaram-se fiar nas suas próprias forças, e Deus as abandonou para as suas próprias forças e elas caíram. Deus as abandonou porque elas não confiaram em Deus, apesar de achar que estavam confiando em Deus, porque se acreditaram fortes. Essa falsa segurança. Se essas pessoas conhecessem este caminho, que já foi dito lá atrás, que é um caminho desconhecido da grande maioria, conhecido por poucos, apreciado e guardado por menos pessoas ainda, se elas conhecessem este caminho, Nossa Senhora as guardaria como se fossem a sua própria vida. Elas não teriam perdido. E o terceiro motivo, porque é difícil que nós perseveremos por causa da corrupção do mundo. O mundo ele está tão corrompido, o mundo ele está tão forte em seduções, ele está tão tomado pelos inimigos que é quase que um milagre que nós nos conservamos santos. É quase que um milagre que nós leigos ou religiosos ou clero, é quase que um milagre que nós não nos manchemos ao menos com alguma poeira daquilo que o mundo oferece. É possível, mas é quase que um milagre. Então, por estes três motivos, nós precisamos recorrer à grande medianeira, que é Nossa Senhora, e não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos inteiramente em sua materna proteção, intercessão e mediação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.